Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia OAB. E hoje eu estou aqui com a Marina Pelizaro, que foi aprovada de primeira no 31º exame da OAB e vai contar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, os métodos de estudos. E para nos ajudar, eu convidei a professora Priscila, que deu todo o apoio para a Marina conquistar essa vitória. Oi, meninas, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o meu convite. Tudo bem, Jéssica. Tô aqui com essa querida hoje, né? Toda feliz, já estou me sentindo, já adianto. Tá orgulhosa, né? Orgulhosa, né? Aprovada de primeira, no meio de uma pandemia, não poderia ser diferente, né? Exatamente. Para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal conhecer vocês. Conta pra gente, Marina, um pouquinho de onde você é, quantos anos você tem, se você qual que era o período que você foi aprovada. Bom, meu nome é Marina, sou de São Paulo, tenho 23 anos. Eu prestei a OAB no nono semestre, né? Eu me inscrevi no 8º e prestei no 9º. Infelizmente ocorreu a pandemia, então a segunda fase eu fiz em dezembro de 2020, logo quando eu estava terminando a faculdade. E você, Priscila, se apresenta também para quem não te conhece ainda. Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, na primeira e na segunda fase. E na segunda fase, eu sempre falo, né, que é uma dedicação muito intensa, tanto do professor para com o aluno, como do aluno para com os estudos, né? A segunda fase, ela é um divisor de águas, né? É um estudo muito diferenciado. E aí eu queria até aproveitar aqui para perguntar para a Marina nesse sentido, né? Qual foi a maior dificuldade que você sentiu do estudo da primeira para a segunda? Porque é uma pergunta que eu sempre faço por conta de que a primeira fase tem todas as matérias, né? Então você tem que estudar civil, processo civil, ética, penal, até ambiental lá, os golfinhos, na verdade, aquela coisa toda. Agora, na segunda fase, não, é um estudo muito focado, né? E aí eu queria te perguntar, o que você sentiu assim de diferente, o que você fez de diferente? Na primeira fase, eu acho que a primeira fase para mim foi um pouco mais complicada, porque tem matérias que a gente tem mais dificuldade, né? Eu escolhi Direito do Trabalho porque foi a matéria que eu mais gostava. Então, eu lembro que quando começou Direito do Trabalho na faculdade, eu falei assim, essa matéria que eu quero prestar na OAB. Direito e Processo do Trabalho, era a matéria que eu tinha mais facilidade, era a matéria que eu realmente gostava de estudar. E como a gente fica um período ali estudando, eu falei assim, eu acho que eu vou no que tá no meu coração. Então, foi assim que eu defini. A primeira fase, eu fiz por questões, né? Então, eu estudei por questões. Quando eu tinha alguma dificuldade, eu assisti os vídeos disponíveis no YouTube. E aí a segunda fase, eu lembro que eu tenho uma amiga que falou assim pra mim, tem uma professora no YouTube que ela é muito boa e de Direito do Trabalho, ela tava com dificuldade e ela faz uma régua processual maravilhosa, você precisa assistir. Eu assisti, a gente ainda não tinha OAB, né, e eu assisti, eu falei assim, nossa, a minha segunda fase eu vou fazer com a professora Priscila. E aí eu lembro que passou, né, a gente continuou tendo a matéria de Direito do Trabalho, Processo de Trabalho durante a faculdade, a gente utilizava muito os vídeos no YouTube, né, que ficavam disponibilizados. E aí, quando chegou o momento, né, que eu passei na primeira fase, eu falei assim, agora eu vou fechar o curso da OAB com a Priscila. E aí, a gente começou toda a trajetória. Você estudou no meio de uma pandemia, né? E foi um exame, assim, que eu diria que foi um dos exames mais complexos por conta de que a prova foi adiada diversas vezes, né? Então eles ficavam naquela grande expectativa. Agora será a prova adiada. Agora será a prova adiada. Acho que a gente teve uns 3 adiamentos, se não me engano. Isso foi muito difícil pra mim. E aí, então, juntava alguns fatores, né? Porque você, quer dizer, você paralisa ali sua vida, né? Que você fica o tempo todo estudando, achando que a prova vai acontecer. A prova não acontece. Aí gera uma maior ansiedade, porque você começa a falar, será que essa prova vai acontecer esse ano? Não vai? A minha vida tem que caminhar, eu não consigo tirar o AB. Como que foi lidar com tudo isso? Pra mim foi muito difícil. Eu lembro que teve momentos que eu falei assim, eu vou parar de estudar, eu preciso de um descanso. Porque eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu tô muito cansada. Eu chegava a chorar mesmo, assim, de cansaço, sabe? Porque eu falava assim, eu não vou lembrar. Depois, sabe, eu falei assim, vai chegar num momento que eu vou esquecer tudo. E eu lembro muito dos seus vídeos falando assim, gente, insiste, né? Se precisar descansar um pouco, descansa um pouco, mas volta com tudo. E isso para mim foi muito positivo, né? Eu tive ajuda de muitas pessoas, né, que moravam comigo. Então tinha momentos que eu parava, assim, olhava e eu não entendia nada mais que eu tava vendo, até revisando, sabe? Eu falava assim, meu Deus,
como que eu vou fazer? O que eu posso fazer, assim, para me ajudar? E aí tinha vídeos, assim, seus super positivos, falando, gente, vamos lá, a gente consegue. Eu sei que é difícil. Eu lembro até de um vídeo que você postou no Instagram, dando um super apoio, assim, falando assim, olha, eu sei que esse momento... né, tinha muita gente passando por muita coisa, assim, dentro de casa mesmo, né, porque a gente não podia sair e dar aquela esparecida. Então, assim, pra mim foi muito complicado, mas eu encontrei força e falei assim, não, eu vou passar nessa prova, assim, e principalmente porque, assim, a gente tava estudando muito tempo. Então eu falava assim, não aguento mais, eu preciso passar pra poder, assim, sabe... Tirar esse peso. Tirar, exatamente. Então foi, pra mim, a pandemia foi muito complicada. Eu lembro que teve um adiamento também que eles falaram, tava muito próximo da prova e eles adiaram. A gente tava super com expectativa de, tá chegando, vamos fazer, graças a Deus, e adiou de novo. Foram vários adiamentos, a prova ia ser em abril e só aconteceu em dezembro, né? Então foi praticamente quase um ano aí estudando. Eu lembro que eu parava, assim, ficava uma semana, falava assim, eu preciso de um descanso na mente, assim. Parava uma semana assim, claro que eu não parava 100%, porque o peso, né, fica assim, eu tô parando. Aí eu olhava, e como eu falei pra ela, eu tinha um mural no meu quarto. Eu fiz um mural no meu quarto, né, com post-it, então todas as peças eu colocava, os post-its, todas as peças, então toda vez eu olhava. Por mais que nesse período de adiamento eu dava uma semana, 2 dias para poder descansar, eu sempre olhava ali, sempre dava uma revisada total do que tinha. Aí eu lembro que eu separei, né, direito material, direito processual. Aí tinha todas as peças, eu fazia muita ficha, muito mapa mental. Então isso me ajudou muito também nos estudos. E você conseguiu se dedicar inteiramente aos estudos? Não trabalhava, fazia faculdade? Não, eu trabalhava, estudava e fazia faculdade. Foi também uma coisa que foi muito difícil pra mim. Eu lembro que eu fazia estágio, né? Era 6 horas, então eu tinha que separar. E quando a gente volta da primeira fase, a gente tá muito cansado. Eu tava muito cansada da primeira fase e com o adiamento eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu ia tirar férias, né, pra poder, pelo menos umas 2 semanas antes da prova, eu marquei férias na primeira fase e ia marcar na segunda, e aí adiou. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu conversei lá no trabalho, aí eles, né, enquanto ia adiando, a gente ia adiando minhas férias. Mas aí eu tinha que dividir, e aí as aulas estavam online também. Então, isso ajudou um pouco, né, a questão da aula estar online, da faculdade estar online ajudou um pouco, porque não tinha deslocamento, né, isso acabou ajudando um pouco. Mas mesmo assim, era muito cansativo, porque eu trabalhava das 8 às 4, das 9 às 4, aí eu, no horário de almoço, estudava, eu lia alguma coisa, fazia alguma questão, pelo menos as questões dos simulados eu deixava mais pro final do dia, um pouquinho antes ali da faculdade, e final de semana totalmente eu fazia questões simuladas e assistia às aulas também, né? Então, na primeira fase, você achou o estudo mais difícil, né? Você comentou com a gente. Eu achei mais difícil na primeira fase, porque eu tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. E como eu gostava de estudar direito do trabalho, eu fazia com prazer. Por mais que teve todo o adiamento, eu gostava muito de estudar, eu gosto, né? Então, pra mim, é claro que cansou, né? Teve uma hora que cansou. Teve uma hora que já começou a gerar um ódio ali, né? Eu olhava para a CLT e falava, Jesus! Mas aí depois, foi tudo feito com muito prazer, porque eu gostava, eu tinha prazer de estudar a matéria, né? Então, por isso que teve a minha escolha. E Marina, qual é o seu grande objetivo com a advocacia? Você quer seguir carreira mesmo ou foi para te ajudar em algum concurso? Hoje eu sou advogada, né? Depois que saiu a carteira, eu finalizei o meu estágio e fui efetivada na empresa como advogada. Então, eu trabalho na Coca-Cola, hoje, Coca-Cola FENSA, como advogada do Jurídico Civil. Ai, gente, que chique. Repete o nome da empresa, por favor. Não é só Coca-Cola, é Coca-Cola o quê? Coca-Cola FENSA. Ai, gente. Você nem sabia, né, Jéssica? Fala a verdade. Fiquei sabendo agora. Eu também. Que chique. Chiquérrimo. E Priscila, conta pra gente também um pouquinho sobre o seu trabalho no Estratégia OAB. É longo, hein, Jéssica, essa história? Essa história, ela é longa, né? Eu entrei no Estratégia já, eu não sei nem quantos anos fazem, melhor deixar abafar o caso, no número, mas já faz um bom tempo, né? E eu entrei já no Estratégia como professora de Direito e Processo do Trabalho. E aí, depois disso, me tornei professora de Ética juntamente com o Rosenval, que a gente assumiu a linha de Ética na OAB. E aí a gente começou, né, toda a preparação. Mas quando eu entrei no Estratégia OAB, fazia pouco tempo que o Estratégia tinha a vertente OAB.
concursos são muitos anos, né? Mas a OAB é mais recente. Então, quando eu entrei, salvo engano, só faziam 3 ou 4 exames que eles estavam atuando para a OAB, né? Fazia pouco tempo. Então, aí a gente fez todo um trabalho, assim, voltado para a primeira e para a segunda fase. Criou uma equipe muito bacana, uma equipe que praticamente ela vem desde o começo, né? Então, por exemplo, o Paulo Souza, o Igor, estão desde quando o Estratégia OAB, salvo engano, foi fundado, assim, existiu, né? Então, a gente criou uma equipe muito consolidada, uma equipe muito bacana. E desde então a gente tem feito aí, e aí eu já entrei quando já tinha sido criado, já fazia alguns exames, e a gente desde então começou a fazer um trabalho voltado para a OAB, voltado para a primeira, para a segunda fase, com cursos específicos. Na segunda fase, na época, até a época que ela prestou a gente, tinha um curso de monitoria, né? Que era um curso específico em que a gente tinha um contato com o aluno por WhatsApp, que era muito bacana, que a gente mandava dicas diárias, eu dava broncas diárias, pensamentos positivos diários, fazia um pouco de tudo, e esse contato pessoal com eles eu acho que fazia bastante diferença. E eu acho que tudo isso acabou contribuindo para que a gente conseguisse um número de aprovados cada vez maior, tanto na primeira como na segunda fase. Como que era na época que a Mariana foi aprovada e como que está agora? Quais são as assinaturas e o que vocês proporcionam para o aluno? A gente tem feito um processo de evolução muito grande no Estratégia OAB, né? A gente sempre tem tentado se aprimorar em alguns pontos de acordo com as mudanças da prova. Quando a Marina prestou, por exemplo, a gente não tinha assinatura, que é a assinatura até a aprovação. Agora a gente tem, né? A assinatura de primeira e segunda fase, até que o aluno seja aprovado, fica ali garantido. Na época delas, eu lembro que gerava muita insegurança nos alunos, porque não passou na segunda fase, eles iam ter que comprar o curso novamente. Então agora não, né? Agora com a assinatura ele assina uma vez só, paga um valor só e até que ele passe ele tem um acesso ao curso totalmente atualizado até a aprovação. Então isso foi algo pensado justamente por conta do número de reprovações que cada vez mais foi se elevando, então a gente viu a necessidade de criar um curso que beneficiasse os alunos e por isso a gente criou aí a assinatura até a aprovação. E agora no último lançamento a gente trouxe o Estratégia Cast e o sistema de questões da UAB, que foi uma forma porque os alunos queriam muito treinar questões e sentiam uma necessidade, então a gente criou o sistema de questões tanto para a primeira como para a segunda fase e o cast para a primeira e para a segunda fase. O cast é essencial também, né? Porque você está ali fazendo uma atividade fácil, está escutando uma aula, é muito bom. Eu acho que o cast faz muita diferença, especialmente para quem às vezes trabalha, né? Em qualquer trajeto, você consegue estar escutando, consegue estar ouvindo, até às vezes você vai viajar, tem algum compromisso, você está lavando vasilha, tá ali escutando. Exatamente. Não perde tempo. Não perde tempo, porque na preparação para a OAB, eu acho que o tempo ele conta muito. Especialmente porque, primeira fase, normalmente você tem uma média de 3 meses entre o edital e a prova. Na segunda fase, às vezes a média, já chegamos a ter 40 dias entre a primeira e a segunda fase. Mas é uma média, como regra, ali, de 1 mês e meio, 2, assim, no máximo. Então, segue esse período ali. Então, o tempo ele acaba sendo um fator determinante, né? E às vezes alguns alunos sempre acabam achando, eu vou estudar. Eu lembro até hoje, quando eu mandei uma mensagem para um aluno na monitoria, nessa mesma época, né? Que eu falei para ele, olha, fiz um cronograma, a gente faz ainda esse cronograma, a gente faz um cronograma de estudos para eles, tanto para quem é assinante agora, na época a gente fazia só para monitoria, mas agora a gente faz para quem é assinante também. Então a gente faz um cronograma de estudo com metas, né? Metas semanais. E aí eu lembro que eu não coloquei, alguns domingos eu cortei, eu falei, vocês vão estudar no domingo. E aí o aluno comentou comigo, falou assim, mas domingo? Como assim domingo eu vou estudar? Ele falou assim, eu tenho que descansar também. Eu falei, não, então, você descansa, mas você vai descansar depois que você for aprovado. Enquanto isso, você vai estudar no domingo, porque era uma prova que tinha, assim, coisa de 40 dias. Não tinha como deixar... Não dá tempo e até o domingo tem que estudar. No domingo tinha, nem que fosse um pouco, eu precisava que ele dedicasse ali, 2 horas pro domingo, já que durante a semana, então, como uma pessoa às vezes trabalha, e além disso tem a faculdade, o tempo acabava sendo reduzido, então o final de semana tinha que ser aproveitado, né? Então, assim, segunda fase, primeira fase, a gente tenta criar no Estratégia OAB estratégias para ajudar nesse período de preparação, que nem sempre é um período, assim, grande de estudo, às vezes é um período bem pequeno. Você contou que havia uma mentoria quando a Marina foi aprovada e que agora na assinatura não tem mais essa mentoria, mas qual que é o apoio que vocês dão? A assinatura agora ela tem uma espécie de mentoria, né? Uma monitoria,
que é uma monitoria feita pelo YouTube, que a gente faz algumas aulas específicas para os alunos. Aulas não, né? Na realidade são dicas, são direcionamentos, e às vezes até algumas aulas de alguns pontos, de como responder as questões, como fazer a peça. A gente tem as salas VIPs, que é só para assinante, dentro da própria plataforma. E a gente criou a trilha de segunda fase, que são esses cronogramas específicos com as metas, né? É que na época dela, a gente tinha isso através de um pacote específico e que tinha esse contato com o aluno através de uma lista de transmissão, no WhatsApp e tal. Agora não, agora a gente migrou tudo isso para assinatura, criando as monitorias, as salas VIPs e as trilhas de segunda fase. Ficou melhor, agora tá tudo junto, né? Tudo junto no mesmo Você já ganha pacote. tudo. E até a aprovação. Perfeito. E a Marina, ela comentou, né, sobre estudar no domingo. Conta pra gente também como que foi sua vida social, como que ficou, por quanto tempo você estudou até ser aprovada na primeira fase, quanto tempo antes você começou a se dedicar mesmo? Na verdade, eu comecei a estudar para a primeira fase no 8º semestre. Eu sabia que eu ia me inscrever, né, e o que eu fiz? Eu comprei um livro, livro de OAB, e lia, assistia vídeos. Eu lembro que estava num exame anterior, que o curso estava disponibilizando, vídeos, né, e eu lia esse livro, fazia minhas anotações e também assistia vídeos para os outros, para outra OAB, né, não era, na verdade, a que eu iria prestar. E aí eu comecei a estudar, ver algumas coisas que eu sabia que eu tinha dificuldade, e depois eu comecei a estudar por questões. Então eu revisava, fazia as questões e logo em seguida via o que estava errado, entendia o porquê que estava errado, e se eu sentia dificuldade, eu ia assistir algum vídeo para eu poder entender melhor. E com isso, era um caderno de questões e eu colocava as minhas anotações, os meus estudos, fazia muito mapa mental. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu utilizava muito mapa mental. Tanto que o método da Priscila, né, ele é muito visual, então isso para mim facilita demais. Eu utilizava muito mapa, muito post-it mesmo. Eu estudava todos os dias, não deixava um minuto assim, sabe, que eu tivesse livre para... Eu sempre dedicava muito, eu tinha muito... Final de semana, pra mim era o meu momento ali de estudar final de semana, porque eu trabalhava, tinha faculdade, tinha época que tinha prova, então eu tinha que me dedicar também, né? Não adianta passar no OAB e não passar na faculdade. Então, eu tinha que me dedicar muito no final de semana, né? Pra primeira fase, tanto pra segunda fase. Quando eu fiz a primeira fase, eu separava, me organizava bem, assim, né, durante a semana. Nessa semana eu vou assistir tal vídeo, vou fazer 50, 60 questões. Eu fazia, em média, 60 questões por dia, né, para a primeira fase. Só 60, Maria? Só 60. 60, às vezes um pouquinho menos. Quando eu tava muito cansada, eu deixava um pouquinho pra, né, falava assim, olha, a gente sabe quando não tá rendendo, então eu deixava um pouquinho para outro dia, sempre assim, respeitando o meu limite também, né, porque não adianta a gente fazer uma coisa que não tá rendendo, que a gente sabe que não é com qualidade. E aí, para a segunda fase, eu utilizava muitos materiais disponibilizados, né? Eu acho que a segunda fase tem que fazer cursinho, não dá para não ir às cegas, né? Não é uma prova fácil para você não fazer cursinho. Tem uma forma de responder, tem uma forma de fazer a peça. Então, eu utilizava muitos materiais disponibilizados, os PDFs, os vídeos, assistia as aulas, seguia o cronograma, tinha um cronograma, eu seguia o cronograma. Se porventura, claro que nada, a gente não tem controle sobre tudo na vida, né? Então, muitas vezes eu não tinha, acontecia alguma coisa, eu perdi alguma aula que estava ali, atrasava, mas eu colocava em dia, nem que ficasse mais 2 horas, 3 horas no final de semana, eu colocava em dia. Eu costumava fazer pausas também, né? Então eu estudava 2 horas, fazia uma pausa de 15, 30 minutos, eu estudava mais 2 horas, fazia uma pausa. E também eu fazia muita questão, as questões, eu gabaritei as questões na prova, as 4 questões na prova da segunda fase. Você gabaritou? Gabaritei. Rapaz, que orgulho. Eu lembro que quando eu vi, eu falei assim, não acredito que caiu. Você ficou com nota final quanto? 9.3. Fui eu que fiz tudo isso, querida. Tudo, ó. Eu que colaborei. Tô até vermelha de tanto orgulho. Foi. Eu lembro que quando eu recebi a prova, eu estava muito nervosa para saber. A gente sempre estava nervosa para saber qual que é a peça, né? E aí, na hora que eu recebi, eu vi que era um recurso ordinário. E você tinha postado o recurso ordinário. Eu falei assim, nossa, não acredito. Claro que a gente quer contestação, né? Porque é muito mais fácil de trabalho.
E aí eu vi, eu falei assim, não, perfeito, dei uma olhada, grifei tudo, né? Utilizei todas as dicas que você tinha passado. Então eu grifei, fui fazendo a prova, nada aquele desespero, parava, e a Priscila dá dicas maravilhosas, assim, gente, tem momento para tudo na prova. Então eu segui muito isso, né, na minha cabeça. Eu terminei a peça, dá uma respirada, vai no banheiro, come alguma coisa, começa as questões. Eu lembro que eu fazia muito simulado nos meus estudos, então eu acho que tanto na primeira fase quanto na segunda fase eu fiz muito simulado, né? Então eu colocava um cronômetro e olhava quanto tempo estava demorando e o que eu estava errando. O que eu estava errando, eu aproveitava para estudar mais sobre aquele tema, né? Então tinha simulado que eu ia muito mal, né? Tinha muitos simulados que eu ia muito mal e tinha simulados que eu ia bem. Na primeira fase, eu demorei mais ou menos umas 2h30 para fazer a prova, né? Isso parando e fui no banheiro. E na segunda fase eu demorei umas 3 horas para fazer a prova. Eu fui muito rápida, eu acho que foi rápido, né? Eu fui muito rápida porque eu fazia muito simulado. E os meus simulados eram sempre 3. Acho que só teve um simulado que eu demorei 4h30. 4h30. Você fez a prova toda de segunda fase em 3 horas? Em 3 horas. Com rascunho? Não, eu só fiz rascunho no esqueletinho da peça. Isso, só esqueletinho da peça. Os artigos, li os artigos das questões, né, e da peça, montei tudo na folha de rascunho e já fui passando na caneta. Um excelente tempo. E o medo, assim, de errar, né, na folha definitiva, que não pode ter. Eu lembro que você falou, assim, que teve uma pessoa que começou com azul, e terminou com preto. Eu falava assim, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia. Eu ia levar um preto e azul, caneta preta e azul. E aí eu lembro que eu levei só azul e falei assim, graças a Deus a Priscila avisou. Porque às vezes, né, falha e tudo. Aí levei também várias, né, umas 5 canetas. Eu sempre falo isso, leva umas 6 canetas, ela sabe se acontece alguma coisa. Se acontece alguma coisa, eu levei umas 6 canetas. E eu tava muito, eu acho que a gente prepara a nossa mente, né? Quando a gente faz simulado, a gente prepara a nossa mente para aquele momento, tá? E outra coisa que me ajudou muito foi a tranquilidade. Eu lembro que eu entrei, eu sempre não ficava evitando conversar com as pessoas, né? Que a gente acaba encontrando colega. E aí, às vezes o nervosismo do outro passa com a gente. Então, assim que eu cheguei lá, eu subi pro meu andar e eu lembro que eu passei um nervoso, né? Que eu cheguei, não tinha sala. Eu cheguei no lugar, não tinha minha sala. Eu falei, onde que é? Eu falei assim pra moça, onde que é a sala tal? Eu não lembro qual era o número. Aí ela falou assim, não tem essa sala aqui, né? Você tá na faculdade certa? Eu falei, não, é possível. Eu falei assim, eu tô na faculdade certa. Inclusive, eu fiz a prova na minha faculdade. Aí eu tô na faculdade certa, aí já dá aquele nervoso, né? Que você fica assim, meu Deus, já pensou que eu não tô na faculdade certa? Aí eu olhei o papel, não, achei a sala, fui no banheiro e já entrei. Entrei 1 hora antes. Porque aí eu me conecto comigo mesma, falei calma, e eu sempre fui com a cabeça assim, eu fiz tudo o que eu podia, tudo que eu podia. E eu também, outra coisa, eu não pensava assim, eu não vou passar, e se eu não passar tudo bem, tem outra chance. Eu não pensava isso, eu falava assim, não, eu vou passar nessa. Eu quero passar nessa, não tem essa de segunda chance. Tem, né? A gente tem outra chance. Mas eu ia assim com a minha mente assim, não, eu vou passar, eu estudei, eu fiz o meu melhor. E é claro, né? Sempre teve o apoio da minha família no sentido de vai tranquila, você não tinha aquela pressão assim em cima de mim. Meu pai não, né, até dava aquela assim, e aí, como tá? Tá estudando? Tinha um pouco isso, mas assim, eu lembro que eu fiquei muito tranquila, assim, tanto na primeira como na segunda. Eu sentei na cadeira e falei assim, eu fiz o que eu pude. E eu realmente me dediquei, então eu tinha muito isso claro na minha cabeça, que eu tinha me dedicado. E também, se eu não tivesse passado, eventualmente se eu não tivesse passado, eu sabia que eu tinha me dedicado, entendeu? Então, pra mim, foi ótimo estar com essa tranquilidade na hora de fazer a prova. E eu acredito que essa mentoria mesmo que você teve, esse apoio dos professores, do Estratégia, te trouxe muita segurança, né? Trouxe muita segurança. Eu lembro até que a Priscila mandava áudios assim, gente, para de reclamar, vocês não estão estudando, vocês querem, como vocês vão passar sem estudar? E era verdade, teve vezes até assim que eu falava assim, hoje eu acho que eu vou descansar. Aí a Priscila mandava um áudio, eu falei assim, não, vou fazer uma questão. Pelo menos alguma coisa eu procurava sempre fazer alguma coisa, nem que fosse 2 questões, nem que, sabe, eu lembro que eu fiz muitas questões e estrutura de peça.
né? Eu tinha os simulados, mas eu fazia muita estrutura de peça. Até por isso que eu acho que foi um tempo rápido, né? Eu fazia muita estrutura, muita estrutura. E eu lembro que eu falava assim, nossa, será que eu vou decorar todas as estruturas das peças? Chegou um momento que eu falei assim, nossa, acho que eu não vou lembrar tudo. E aí coloquei o mural, fiz mapa, colocava endereçamento. Então isso foi muito bom pra mim, né? A mentoria foi muito bom, a gente recebia mensagem diariamente. E podia também tirar dúvida, né? Não dúvida da matéria, mas qualquer... o que eu posso fazer se eu sentir isso, sabe? A Priscila também, a psicóloga, que eu tenho certeza que muita aluno ficava perguntando. Verdadeira coach, né? A gente tenta, né? A gente tenta. É engraçado, né, disso que ela falou, me desperta até, assim, uma alegria, de certa forma, né? Porque hoje em dia é muito difícil que as pessoas, às vezes, visualizem, né? A necessidade de você se dedicar, né? Porque assim, o problema não tá fora, o problema tá dentro, né? Então, assim, é o quanto você consegue fazer, é o quanto você consegue se dedicar. Então, às vezes, as pessoas... É difícil a segunda fase, é claro, e você quer achar alguma desculpa para você não fazer aquilo, você quer achar algum problema para você não ter que passar por aquilo, porque é desgastante, né? Você tem que ficar ali, você tem que memorizar a estrutura, você fala, como que eu vou memorizar a estrutura das peças? Como que eu vou responder essas questões? Como que eu vou saber mexer nesse vade-mecum, nessa CLT? Então você começa a querer achar diversos problemas pra falar assim, ó, isso aqui se não der certo, também não tinha como dar certo, olha a dificuldade que é isso, né? Então o pensamento dela é um pensamento que me gera muita alegria de ver, porque é um pensamento ao contrário, né? Do tipo, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou me dedicar, eu vou fazer, a meta é essa, então eu vou cumprir. Tá difícil? Tá. Fácil não é. Mas eu vou fazer a minha parte. Qual que é o segredo, então? É você fazer o máximo que você pode, é isso? Eu acho que é fazer mais do que você pode, Jéssica. Porque é fácil você, às vezes, falar, eu fiz o que eu pude. Não é o que é o que eu pude, mas assim, eu fui além do que eu realmente podia. Eu fiz assim, eu tirei toda e qualquer possibilidade daquela situação de, ai, não deu. Não tem como eu criar mecanismos de desculpa, sabe? Então eu sempre falo assim, olha, faça tudo o que vocês possam, vão para a prova com a ideia de que cumprir minha meta, mas com aquela sensação real de eu fiz realmente, eu não criei desculpas, eu não criei problemas onde não existiam para depois dizer, ai, não deu certo. Não, é você realmente fazer, sabe? É você se empenhar de fato. Porque o que eu percebo às vezes, e não é natural, é do ser humano isso. Você tenta criar, às vezes, alguns empecilhos para justificar. Justificar, porque é mais fácil, né? Exato. Então você cria alguns empecilhos para isso. Às vezes o medo de você não aprender aquilo, você começa, não, foi por causa disso, você já usa a justificativa. Você usa uma justificativa, você cria alguns impedimentos. Então, quando eu mandava até os áudios para eles na monitoria, eu sempre falava isso, vocês parem de criar problema. Vocês parem de falar assim, porque eu tô com dificuldade. Não, lógico que vocês estão com dificuldade, é novo. O novo traz dificuldade, o novo traz medo, o novo vai fazer com que você tenha que sentar ali e falar, mas o que eu não tô entendendo? Às vezes eu recebo umas perguntas que eu dou até umas bronquinhas neles, que eles falam assim, não entendi, professora. Aí eu falo, mas não entendeu o quê? Nada. Eu falo, não existe isso. Nada. Não existe isso. Você não entendeu o quê? Qual o ponto? Não é possível que de tudo que o professor falou você não entendeu nada. É porque você está querendo criar ali uma dificuldade para algo, né? Então eu falo assim, me fala o ponto específico que você não entendeu. Aí faz o quê? Faz a pessoa parar. Pensar. Exato. Olhar e pensar, pera lá, deixa eu ver aonde que eu não estou entendendo. É um estudo ativo, né? É isso. Porque senão fica aquela situação, é fácil você falar, deixa a vida me levar, né? E não é. E não é assim que depende muito de você. E eu acredito que essa segurança na hora da prova faz toda a diferença, né? Você tem relatos, Marina, de colegas que não foram aprovados? Por que eles não foram aprovados? O que você acha que foi seu diferencial? Eu tenho amigos que foram aprovados comigo e tenho também amigos que não foram. Eu acredito que é muito do momento, acho que também o nervosismo conta muito, porque eu tive amigos que se dedicaram, mas que foram muito nervosos para a prova, que inclusive tive uma amiga que estudou comigo para a primeira fase, no caso, né? Ela estudou comigo e ela foi muito nervosa, ela ficou muito nervosa. Tive uma outra amiga que tomou um energético antes da prova. Ela ficou muito nervosa e chegou lá, deu quase um piripaque nela. Ela passou mal mesmo. Então, assim, eu acho que a tranquilidade e a segurança é muito importante, né? É que nem a Priscila falou, assim, eu estudei, eu me dediquei.
Eu fiz além do que eu pude. Esse negócio de criar problema, a gente cria mesmo. Quantas vezes eu falei assim, hoje eu acho que eu não vou estudar, não. Hoje eu vou descansar, que eu tô muito cansada, ontem eu estudei. Tá, ontem você estudou, mas hoje você precisa estudar também. Se é isso, eu sempre penso assim, que se era isso que eu queria, era o meu sonho, né? Eu queria muito passar. Eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu quero muito passar. Eu tinha como meta mesmo, eu falei assim, eu não vou, vamos sair? Não vamos, não vai dar, eu preciso estudar. E é claro que não era sempre que isso acontecia, né? Eu não deixei de viver, mas eu parei né, antes da pandemia, eu parei de sair com meus colegas, a gente não... Eu saía muito com meu noivo, a gente saía muito pra jantar, a gente parou. Eu lembro que ele apoiou. às vezes, ele apoiou muito, às vezes a gente tava... Eu lembro uma vez que eu tava chorando, que eu falei assim, eu não tô entendendo nada. Eu falei assim, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir. Aí ele trouxe um chocolate, ele saiu, trouxe um chocolate pra mim e falou assim, calma, você sabe, você vai conseguir, eu acredito em você. Acho que esse apoio também das pessoas falarem assim, olha, eu acredito em você, você é capaz. E a gente é capaz mesmo, né? Ninguém não é, a gente só precisa se dedicar, não vai cair do céu. Eu vou fazer a prova, a faculdade, eu acredito muito que, principalmente a segunda fase, a faculdade não é suficiente para fazer a prova. A gente precisa de técnica, precisa de um professor apoiando e ajudando a gente. Conta pra gente agora sobre o seu pré-prova. Como que você se preparou? Se você deu uma intensificada? Ou se você é daquelas que descansa antes da prova? Quais foram as suas estratégias? 2 semanas antes da prova, eu tirei férias do meu trabalho, né? Então, eu falei assim, agora eu vou revisar tudo, os principais temas. Inclusive, tinha cronograma dessa 1 semana, 2 semanas antes da prova. Aí, o que eu fiz? Eu revia as aulas que eu tinha, que eu sabia que eu estava com dificuldade, né? Tinha aulas que eu tinha temas ali que eu tinha dificuldade, então eu revia aulas, 2 vezes lá, parecia ela falando rápido. Dá pra assistir? Dá. Olha, eu no 2.0 eu tenho minhas dúvidas. Porque assim, no 1.0 eu já sou rápida. No 2.0 eu acho que deve ser... Não, dá sim, dá super pra entender. Inclusive, eu já tinha assistido, acho que como teve a pandemia, eu assisti muitas aulas. Então, eu repeti, eu fiz o curso, né, assim, umas 3 vezes direto, assim. Por conta da pandemia. Então, a gente refez o curso várias vezes. Então, quando chegou na reta final, eu pegava as partes que eu não sabia, assistia, anotava. E eu sou muito assim, né? Eu anoto muito, escrevo, faço mapa. Peguei todo o meu material de estudo, questões que eu errei. As questões que eu errava, eu olhava de novo. Porque assim, as que eu acertava eram matérias que eu já tinha mais facilidade ali na hora de responder. As questões que eu errava, eu pegava elas, olhava, entendia por que eu errei e estudava a matéria novamente. Quando foi 1 semana antes, eu fiz a mesma coisa, foquei muito nos vídeos também, né? O Estratégia disponibiliza vídeos intensivão mesmo, com toda a revisão para a gente estudar. E aí, um dia antes, eu não estudei. Um dia antes, assim, eu não estudei, mas é muito engraçado porque a gente fica muito nervoso, né? Um dia antes, porque a gente não sabe como que vai ser a prova, se vai estar muito difícil, se vai estar médio. E aí vamos descansar, vamos assistir um filme. Aí eu ia falar, vou no banheiro, e eu ia lá no meu mural olhar assim, essa é a peça. E eu também tinha um caderno. Eu fiz um caderno, peguei todas as questões que tinha no PDF do curso, e encadernei uma apostila e de peça e questões. Então eu fazia revisei todo esse caderno que eu tinha, e também tinha um caderninho pequenininho que eu tava fazendo nada, pegava esse caderno e fazia 1, endereçamento, 2, para eu memorizar. Então eu pegava esse caderninho pequenininho e fazia contestação. Eu tinha bonitinho escrito todas as peças, e aí eu ia fazendo rascunho. Por exemplo, às vezes estava em reunião. Não é muito bom falar isso, né? Mas, às vezes eu estava em reunião que eu não estava ativamente falando, e eu estava com o meu caderninho assim, fazendo endereçamento, para realmente não poder esquecer. E quando você viu seu nome ali na lista de aprovados, qual foi a sensação? Conta pra gente. Eu vou contar da primeira fase, eu gosto muito de contar isso. Na primeira fase, eu lembro que eu fui no cinema.
Eu saí da prova, não tinha pandemia ainda, eu fui no cinema com o meu noivo. Aí, deu 8 horas, saiu o gabarito. E eu desliguei meu celular, porque eu falei assim, eu não quero, assim, não quero ver, tô muito nervosa. Eu saí assim, porque você sai, a pessoa já fala, e aí, passou? Eu não sei. E eu sempre só não sei, não sei, não sei. E eu realmente não sabia ali, né, na primeira fase eu realmente não sabia. Quando deu 8 horas, eu liguei o meu celular, né, já tava desligado, eu liguei o celular, acabou o filme, o pessoal, um monte de mensagem, eu, meu Deus, minhas amigas passaram, e eu, não, meu Deus, e agora, não sei o quê. Cheguei em casa, peguei a prova, corrigi, e aí deu mais que 40, acertei 49. Deu mais que 40 e eu não acreditava. Eu falava assim, não, corrigi de novo, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu corrigia. Aí eu falei assim, Emerson, corrige, meu noivo, né? Emerson, corrige aqui, que eu acho que não sei se tá certo. Ele corrigiu, meu, você passou não sei o que na primeira fase, tá? Aí beleza, na segunda fase demora mais pra sair o resultado, né? Sai a prévia, e eu lembro que eu vi a prévia e falei assim, eu coloquei tudo isso. Só que mesmo assim dá um medo, porque a gente não sabe como que o examinador vai ver, né? Eu não tinha certeza, assim, se eu tinha passado. Quando saiu o resultado, eu tava com meu celular, eu procurei o meu nome na busca e não apareceu. Ai, já me deu um desespero, eu falei assim, eu não passei. Ele, calma, e deu um problema realmente no meu celular naquela hora. E aí foi meu noivo que viu, ele abriu e falou assim, a sua amiga passou. Tinha uma amiga minha, sua amiga passou, eu vi aqui o nome dela, que era próximo, era Vitória e Maria. Aí ele, sua amiga passou, eu falei assim, ai meu Deus, que bom, que felicidade. Aí ele viu meu nome, a gente pulou tanto. E eu comecei a chorar, e esse dia foi muito especial, eu lembro até que foi dia 1 de janeiro, se eu não me engano. Que eu ganhei até um anel de janeiro, eu ganhei um anel de janeiro da minha mãe. Foi muito especial porque meus pais me mandaram flores nesse dia, né, tava todo mundo meus pais estavam trabalhando fora, eles me mandaram flores, eu recebi até de uma amiga minha que mora em Londres, ela me mandou falando assim, amiga, eu sei o quanto você se dedicou, e assim, foi muito especial, é muito especial a gente realmente passar, né, é muito legal. Você olhando para trás, assim, o que você faria de diferente? O que você falaria para você mesmo? Algo que você fez, que você sofreu, que você sabe agora que às vezes não teria necessidade? De diferente, eu acho que eu só, assim, de diferente eu estudaria mais. Eu acho que nunca sempre a gente pode fazer mais, né? A gente sempre pode estudar mais, porque, por exemplo, eu poderia ter tirado, se eu tivesse estudado um ponto ali, se eu tivesse me dedicado talvez a um ponto, é que eu sou um pouco um pouco mais perfeccionista, né, mas se eu tivesse, eu lembro que eu tinha visto um tema que eu poderia ter tirado 10 na segunda fase, por exemplo, eu tinha um tema que eu poderia ter tirado. Ela não queria 9 não, eu tô muito feliz que eu levou 3. Só que eu acho que se a gente tinha temas também que eu ainda senti um pouco de dificuldade, eu fui pra prova com um pouquinho de dificuldade em alguns pontos, eu sei que eu lembro até qual que é o tema, que era a conta lá, era uma conta não era das férias, era das férias, a conta das férias. Eu falava assim, meu Deus, se cair isso aqui, eu vou dançar. Mas eu fui assim, eu fui com muita, eu estudei, eu me dediquei, mas eu acho que sempre a gente pode mais, entendeu? Sempre a gente pode mais, estudar mais. Quer comentar alguma coisa, Priscila, sobre a trajetória da Marina? Tá orgulhosa? Não, orgulho já tô em pessoa aqui, né? Fiquei muito feliz com a caminhada dela. Você comentou que você talvez teria estudado mais, né? Que você falou. Entre o PDF e a videoaula, o que você acha que fez mais diferença para você? Ou foi um casamento perfeito? Para mim, eu acho que foi os dois. Eu acho que andam juntos. Até porque tem momentos, assim, tem videoaulas que elas são um pouco mais longas, né? E aí eu às vezes me perco, mas assim, sou eu me perco às vezes, sabe? Então eu tenho que pausar, eu gosto muito de escrever. E eu acho que casa muito, porque você tá ali assistindo a aula. E o que eu fazia? Eu assistia a videoaula, fazia todas as minhas anotações, por mais que tinha um PDF, eu tinha um caderno dos estudos, então eu fazia todas as minhas anotações, colocava todos os pontos e revisava no PDF. Então, foi um encontro mesmo. Eu acho necessário os dois. Eu não faria só por videoaula ou só por PDF. Eu acho que é realmente os dois em conjunto, mais questões, mais simulados. Eu acho que esse papo foi muito proveitoso. O pessoal que está nos assistindo vai poder aproveitar várias dicas aí
do seu aprendizado, né, ao longo do caminho. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e pretende também ser aprovado na OAB. Primeiro, eu acho que a gente tem que sempre se dedicar naquilo que a gente quer. Se é algo que você tem no seu coração e que você sabe que é o seu sonho, que você quer passar, que você deseja aprovação, você precisa se dedicar, não vai cair do céu, você precisa sentar na cadeira, estudar, dar o seu melhor. Não entendi? Tudo bem, não entendi, mas o que eu preciso fazer para poder entender? E pedir auxílio das pessoas que sabem. Acho que os professores estão aí para ajudar a gente. Não adianta você falar assim, eu não entendi nada, que nem a Priscila comentou. O que eu não entendi daqui, o que eu posso tirar de proveitoso? A primeira fase, se você sentiu alguma dificuldade em alguma questão, você consegue assistir vídeo, sabe? Procurar meios para você fazer. E uma coisa muito importante que eu acho que ajuda muito em qualquer coisa na nossa vida é a constância. Não adianta fazer um pouquinho hoje, daqui 2 semanas fazer um pouquinho. É todos os dias, é um trabalho diário de estudo. Então, se é o seu sonho, se você quer a aprovação, você vai conseguir, todo mundo é capaz. A gente só precisa fazer além do que a gente pode e ter a constância nos estudos. Quer deixar uma dica também, Priscila, para o pessoal? Eu acho que ela resumiu tudo que a gente falou aqui hoje, né? A OAB, ela é possível, eu acho que ela é plenamente possível. O que depende é realmente a dedicação, né? O quanto você está disposto a se doar por esse sonho, porque é uma doação. Assim como o concurso público, a OAB também exige uma doação, né? Você tem duas fases que vão te colocar em teste e você tem que se utilizar de todos os meios que você tem. Então não é só a videoaula, não é só o PDF, é os dois, é o treino, é o simulado, é buscar entender, não é só querer de repente tirar um 9 num simulado, é porque eu não tirei o 10. É porque eu errei aqui, então eu vou aperfeiçoar esse ponto. Então eu acho que estudar para a primeira e para a segunda fase realmente a constância, é a dedicação, é a entrega. Eu acho que é isso. Eu acho que é a entrega em prol de um sonho. E ter a certeza de que é possível, não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil. Porque quando acaba a segunda fase, eu sempre falo, os alunos estão esgotados. E a gente também tá. A gente tá super cansado porque a gente tá ali, né? Na dedicação também em prol do sonho deles. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria acredite e faça tudo o que você puder. E eu queria aproveitar para agradecer a Marina, porque eu falo que lecionar é uma arte, né? É uma dedicação. Mas quando você tem esse reconhecimento, esse carinho, quando ela passou, ela logo veio me procurar, mandou para cá. Eu fiquei super feliz, sabe? Eu falei, nossa, ela me viu como uma ponte, de fato, para alcançar o objetivo dela. Então eu me senti realizada pelo sonho dela ter sido realizado. Então eu acho que eu me senti aprovada, como se fosse de fato, né? Então eu acho que é um presente, tanto para ela como para mim. Imagino. Muito obrigada, viu, meninas, por cederem um tempo de vocês para ajudar outros estudantes, né, a conquistar essa aprovação também. Obrigada pela atenção de todos vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários, seu feedback, se tiverem mais dúvidas também, que elas respondem vocês. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!